Este trabalho foi apresentado no 5º encontro anual da AACE Brasil, American Association of Coast Engineering, fundada pelos anos 1956 a 1959, e nesse trabalho, aqui na seção Brasil, foi discutido o tema de gestão de custos e prazos integrados ao gerenciamento de riscos, com a aplicação da simulação de Monte Carlo. Meu nome é Marcos Posse, sócio-diretor da Ectus Consultoria e Desenvolvimento, que em parceria com o Peter Mello, desenvolveu esse artigo, e o Peter Mello é internacionalista, formado pela Universidade Nacional de Brasília em 92, que tem como principal objetivo mostrar que a simulação de Monte Carlo, que por vezes é um elemento de tema acadêmico, ou de simples apresentações de softwares, ou de propostas de gestão de riscos no nível de planejamento, levando a uma maior maturidade. O nosso foco aqui não se restringe ao planejamento, mas também às propostas de controle do projeto. O nosso caso, ele é um caso simples e trabalha em cima de gestão de um programa de trabalho, um programa de projetos. É um conjunto de obras do município de Itaguaí, um município do estado do Rio de Janeiro, composto por 10 obras específicas de um portfólio de resolução de um problema de enchentes locais. Esse material e essas informações foram retirados do portal de transparência do município, e aqui nós vamos falar da proposta de um plano de trabalho turbinado com elementos extraordinários, e aqui chamado extraordinários porque não estão ligados ao dia a dia, considerando a análise de risco alguma coisa extra do dia a dia, extraordinária. Todos os custos são fixos por obra, uma vez que a proposta é custo fixo por licitação. Há limites de financiamento, porque quem financia esse programa é a sociedade, através do recolhimento de imposto. E é claro que para demonstração de plano execuível, de proposta madura, a simulação dos resultados do progresso desse projeto serão essenciais. Aqui, gestão de obras e gestão de obras públicas. Falamos então de que num país de dimensões continentais, com certeza encontraremos um estado, e dentro do estado um município, e esse município de Itaguaí traz na sua página de mais de 5.000 municípios no Brasil, traz na sua página uma série de obras da Secretaria de Obras, e o foco do nosso trabalho, não todas as obras da Prefeitura, mas algumas específicas que vão atuar dentro de um problema que o município tem. É o problema de enchentes dentro do município, especificamente dentro de uma região delimitada geograficamente, gerando assim diversas obras que terão que ser administradas. E, por conta disso, devemos criar um modelo real. Quando falamos em modelo real, queremos dizer a representação da realidade. E quando nós falamos em apresentar as diversas obras dentro do escopo de trabalho, e essas obras sendo feitas o mais cedo possível, dentro da modelagem tradicional CPM, significa atender a sociedade com todas as obras possíveis, simultâneas, e se elas tiverem fases, é claro que uma fase começa após a outra. Sendo essa modelagem real, a ideia de colocar todas ao mesmo tempo, encurtando dessa maneira o prazo de execução e automaticamente encurtando as despesas de supervisão e canteiro, apresenta, dado um fluxo de entrada de recursos de custeio, um fluxo de caixa totalmente negativo.
a necessidade imediata das obras se faz por conta da urgência dos trabalhos a serem desenvolvidos para eliminar o problema. Por outro lado, é possível entender que o fluxo de caixa negativo é uma consequência da falta da modelagem do financiamento, também pela metodologia CPM. O financiamento significa dizer que o dinheiro que entra para custear todas as obras de um município, assim como de qualquer outra empresa que tem uma saúde financeira adequada, apresenta momentos, ainda que o mais cedo possível, de entrada de recursos financeiros. E aqui nós representamos as entradas dos recursos de aporte e de custeio das obras trimestralmente, mostrando que, por conta disso, o dinheiro que entra não é suficiente para cobrir os valores que saem. Assim, nós temos um modelo de produção e temos também um modelo real de controle de projeto, um modelo real de plano de projeto, um modelo real de controle daquilo que vai acontecer, onde fica claro que nós temos a possibilidade de colocar a avaliação probabilística dos dinheiros que entram pelos impostos dentro da realidade conhecida do próprio elemento ou órgão público, da variação de duração e prazos de execução das atividades, que são objeto de estudo por conta de análise de gestão de riscos, e também pelos valores que são fixos, mas que por natureza eventualmente podem sofrer um pequeno aditivo contratual. Então nós temos aí não só a modelagem completa do lado esquerdo, como também todos os elementos reconhecidamente válidos que vão ajudar a entender o que é um modelo real, onde apresentamos despesas e receitas e as suas variações. Isso significa dizer que a modelagem completa com a metodologia de Monte Carlo é possível e que também nós temos como entender que não temos mais todas as obras acontecendo simultaneamente ou o mais cedo possível. A definição das obras no nosso modelo real é o resultado do agendamento dos trabalhos necessários classificados pela sua prioridade ou urgência de execução, atendendo a um fluxo de entrada de recursos financeiros conhecidos como são os impostos e as arrecadações fiscais dos órgãos Prefeitura Municipal, do Estado ou Federal. Assim, aquilo que nós tínhamos de mais curto, agora adquire um prazo real, modelo real, prazo real, agora com os elementos de Monte Carlo já incluídos, os elementos, as variáveis que serão utilizadas pela metodologia de definição probabilística de Monte Carlo estabelecidas. O gerenciamento do projeto aqui se divide em ordinário, do dia a dia, da execução, dos gastos, e extraordinário, dos elementos necessários para controlar os riscos do projeto. O nosso caso, então, também inclui um elemento de união entre duas fases do mesmo trabalho, fase 1 do manilhamento e fase 2 do manilhamento, com um ponto de referência, um marco que assume a função de switch, uma chave comutadora, que vai definir se continua fazendo o plano original ou se elementos de riscos e alertas são suficientes para chavear, não indo para a fase 2 prevista originalmente, e sim para um plano B, uma proposta contingenciada de trabalho. O mais importante é que vermelhos, entrada de dinheiro, azuis, saída de dinheiro, são compatíveis.
os aportes financeiros são maiores em valor econômico que os valores de despesa. Resumindo, é possível sim agendar em função de prioridades, recursos financeiros e ainda assim modelar variáveis e parâmetros para a análise probabilística da metodologia por Monte Carlo. Sendo bem sucinto, gestão de obras e riscos significa dizer que nós temos que ter a inclusão das incertezas dentro do nosso modelo. A inclusão na EAP dos nossos problemas, definição dos riscos, suas classes, processos tradicionais de abordagem de riscos. E aqui, nesse estudo de caso e nesse trabalho, não é abordado oportunidades, apenas os riscos negativos. O foco aqui é prazos e custos simultaneamente, mas não diretamente correlacionados. Nós precisamos ter a liberdade e a independência das variáveis seguirem as suas modelagens reais. A metodologia de Monte Carlo é aplicada e escolheu-se duas técnicas: a mitigação dos problemas e o contingenciamento dos problemas. Claro que aqui nós vemos em amarelo claro que os riscos são divididos com respostas para redução, e no amarelo mais escuros, os riscos são trabalhados como um plano alternativo. A mesma fase, só que trabalhando de forma diferente, em condições diferentes, talvez mais custosa, que com certeza tem mais chances de ter sucesso, tendo em vista o monitoramento permanente dos alertas. Nós temos ações mitigadoras e respostas contingenciadoras. Partindo da seguinte premissa: há prioridades dentro da produção das obras de contenção de enchentes. Partindo da premissa que nós temos algumas atividades contingenciadoras e partindo da premissa que nós temos algumas atividades mitigadoras. Aqui em verde vemos que o ponto, o marco, o elemento que é chaveador ou permite que a fase 2 continue naturalmente após a fase 1 ou que o ponto, a chave seja comutada para uma outra atividade contingenciadora que pretende ter a mesma duração de tempo para execução e possivelmente custos e condições diferentes. Por outro lado, em amarelo, várias ações podem ser disparadas e devem estar concluídas antes da fase 1 começar, de modo que garanta os prazos e garanta os níveis de custo previstos para que essa fase aconteça. Temos aqui o conceito de centro de custo para despesas ligadas a ações de riscos mitigadoras. Mas temos um custo fixo também para a avaliação do trabalho quando falamos na atividade contingenciadora. O valor da atividade original era 1.550.000. O valor da atividade contingenciadora é 1.550.000 do custo previsto original, mais 300.000 da rúbrica do componente de custo do centro de custo Risk Cost. É importante aqui chamar a atenção que a separação do custo natural e a separação do custo da gestão de risco é importante. Isso nos dá alguma coisa em níveis só de gestão de riscos mitigadores da ordem de 390.000. Então, é possível sim definir estratégias de riscos e centros de custos para abordagem
processual, durante o controle e durante o encerramento na prestação de contas. Tendo entendido que a simulação de Monte Carlo nos ajuda a dar maior segurança, vamos ver em que ela ajudou nesse modelo real. Se nós temos mitigação e contingenciamento já previstos dentro de programas já estabelecidos como prioridades, e a mitigação acontece dentro da fase 1, enquanto que o contingenciamento acontece dentro da fase 2, e ambas as fases com possibilidade de variação de prazos, nós vemos que o nosso modelo de arrecadação também sofre uma avaliação e os valores das tributações recolhidas, dos impostos, eles geram um novo modelo a partir do momento em que a percepção de maior probabilidade desejada, passa a ser aquela que vamos utilizar. E através da validação do valor proposto, novo valor proposto, encontramos as probabilidades de sua ocorrência e, aparentemente, as probabilidades acima dos limites estabelecidos como bons, aceitáveis. Assim, com o modelo completo, a gente pode verificar se todas as informações mais interessantes ainda atendem à proposta de execução, tornando execuível todo o conjunto. Parece que os cálculos mostram que a verba mais provável de acontecer, com todas as condições mais prováveis de acontecer, entenda-se aqui 80% a 85% como referência adotada para aceitação ou tolerância admissível, mostra que a verba se extingue antes do programa acabar. Significa dizer que deve haver uma revisão do financiamento. É necessário, então, um aporte financeiro extra ou contar com um valor financeiro extra, que significa dizer mais um valor arrecadado futuro deve ser utilizado para custear nossos projetos, nossos programas de trabalho. Então, graças à avaliação de um modelo real, chegamos a um resultado real que mostra a necessidade de um aporte financeiro da própria prefeitura, nesse caso, contando com mais um trimestre de uso de verbas para esse programa. Lembrando que, como isso está sendo feito com antecedência, dá condições aos gerentes, aos gestores, ao político a administrar essas alterações. Por fim, é bom lembrar que quando você usa a metodologia de Monte Carlo, coisas iguais não apresentam resultados iguais. Em 100 interações, os valores se apresentaram diferente de 1.000 e 10.000 interações. Claro que se são iguais, os valores teriam que ser iguais. Os valores desejáveis de 80% de chance deverão ser iguais. Isso acontece porque a metodologia de Monte Carlo ela é probabilística em função de precisão. E a precisão se alcança com infinitas interações. Talvez precisão e acurácia devam ser melhor discutidos. A busca do melhor ponto, a busca da probabilidade desejada é conseguida pela metodologia. E não esquecendo que o contingenciamento prevê uma opção, um plano B. E esse plano B, ele sempre é definido a startar, a iniciar, a partir de uma decisão, através de uma chave, através de um gatilho, que só é conseguido com um monitoramento extraordinário. Significa dizer que alertas devem ser criados para que sejam verificados periodicamente, e esses alertas, tanto para as ações mitigadoras como para as ações de contingenciamento, e aqui nós falamos de avaliação de mudança ao longo do tempo, esses alertas sejam medidos e os seus valores, limites, sejam verificados para se tomar a decisão de
iniciar o plano B ou não iniciar o plano B. O andamento do trabalho que acionaria o plano alternativo, ele acontece ao longo de uma avaliação, ao longo de um período de avaliação, e esse período ele tem que ser reportado, mostrando aqui, não o ordinário, tempo, custo, variações de produção, mas o extraordinário, que prevê a identificação desses alertas e a sua variação. É possível, sim, aplicar técnicas de Monte Carlo simultaneamente em prazos e custos e de forma independente para alcançar resultados reais a partir de modelos reais. Fechando o nosso trabalho, podemos dizer que temos resultados. Um plano de trabalho com propostas de controle eficazes para análise rigorosa de riscos e análise permanente, dentro de um ambiente real integrado e não uma proposta qualitativa. Nós temos resultados. É possível, sim, fazer a gestão de obras, ainda que públicas, com responsabilidade fiscal, centros de custos e avaliação de riscos de forma simultânea. E o que nós temos de ganho? O planejamento e a entrega dos projetos de forma real. Nós temos de ganho as incertezas controladas e, no caso da gestão pública, das promessas cumpridas. Como inovação, podemos dizer que nós estamos quebrando paradigmas. Nós estamos aplicando de forma integrada o método de Monte Carlo em prazos e custos dentro de um programa de projetos. Isso é crescer e sair do lugar comum.